Sector Sun, o guardião da Terra. Cris, fala um pouquinho da série, como que surgiu, qual foi a ideia, enfim. Então, o Sector Sun, ele surgiu baseado naqueles seriados japoneses chamado Tokusatsu, né? E eu peguei essa ideia aí baseado naqueles heróis que a gente assistia na infância, né? E tentei abrasileirar ele, colocar umas ideias nossas, dar um toque do brasileiro no filme. E eu criei ele primeiro numa história em quadrinho que eu desenhava, um fanzine chamava Yin Yang, em 99. Depois, em 2000, a gente começou a fazer as gravações em vídeo ainda naquelas fitas VHS, um negócio bem amador mesmo, a gente não tinha experiência que a gente tem hoje. E foi aonde a gente começou a divulgar as fitas, né? A gente começou a divulgar o personagem, na época não tinha como divulgar, não existia o YouTube, essa divulgação digital na internet quase não existia, né? Então era mais difícil a divulgação, mas mesmo assim a gente conseguiu alcançar na época uma boa repercussão. Então o Sector Sun surgiu ali, na história em quadrinho, depois ele pulou pro vídeo, onde a gente começou a gravar lá em 2000, a primeira temporada, os episódios com uma qualidade bem mais precária do que a gente tem hoje. Mutação! Sou o guardião da Terra, Sector Sun! A aproximação de vocês não vai valer de nada, idiotas. Galak, você vai pagar o que fez com Ong Shi! Isabela, fala um pouco da questão dos figurinos, essa parte de produção, como que funciona. Então, a gente monta, antes de começar a gravar, a gente prepara todo o que vai ser, primeiro os roteiros, né? O Cristiano que faz os roteiros também. Então ele pega a opinião do pessoal, do que ele quer que vai ser o roteiro, e a gente começa a bolar em cima daquilo, o figurino, como vai ser as ações. Nós temos o pessoal do Kung Fu também, que ajuda a gente com as lutas, pulos, saltos. E aí a gente começa a montar. Então a produção, assim, fica eu separar os locais, chamar o pessoal, montar os figurinos, que não é fácil. Ajudar no vestimento. Ajudar no vestimento, a gente faz aquela equipe de staff também. Assim, é uma grande família, né? Lógico, cada um tem o seu papel maior. Isabela produtora, tem que correr atrás de outras coisas. Eu também sou publicitária agora. Nós vamos atrás de patrocínios. Tem o Cristiano, que fica capaz de direção e roteiro. Tem toda uma equipe, mas todo mundo faz tudo. Então todo mundo ajuda um, todo mundo ajuda o outro, todo mundo dá ideia, todo mundo dá opiniões. O Sector é uma família, a gente fala assim. Cada um tem o seu papel, mas todo mundo ajuda muito. Tenho que aumentar a energia do punho solar se quiser vencê-lo. Agora é seu filho! Não pode ser! Eu conheci o Cristiano numa época onde eu praticava Kung Fu, né? O Cristiano sempre foi professor. E naquela época ele mesmo me convidou para fazer algumas cenas, né? Como a gente praticava Kung Fu.
E dentro do Insect Torçã existe muita luta, muita acrobacia, né? Então ele me convidou para fazer parte, para ajudar. Eu nunca tive um personagem fixo, porque dentro do Insect Torçã, como a maioria dos personagens vestem máscaras, então aonde precisa eu encaixo, né? Às vezes precisa dar um rolamento, precisa fazer uma cena com luta, né? Vamos colocar assim, aí eu ajudava nessa parte. É muito difícil? Olha, na época que a gente praticava Kung Fu, era fácil, porque na verdade era rotina, né? A gente praticava, a gente filmava de domingo, mas toda semana a gente estava ali praticando a arte marcial, né? Agora, para uma pessoa que não tem um condicionamento físico é difícil, você pode ver que máscara, roupas pretas, né? Então o sol, muita gente até passa mal só de pensar em ficar no sol desse, né? Com máscara, então tem que ter um preparo físico para isso. Já se machucou? Não. Olha, nada grave, agora a gente sempre sai com arranhado, sempre sai sujo, né? Às vezes tem que rolar na terra. Então, mas machucado não, mas coisinha simples mesmo pode acontecer. Então, Alexander, é o seguinte, fala um pouco da sua parte, da edição, como que funciona. Tá, assim como o Cristiano falou, aqui a Isabela, aliás, falou, a gente faz de tudo um pouco. Filma, participa das cenas, eu também sou um personagem na série, né? O Sector 5. Eu trabalho mais a parte dos efeitos especiais, né? Eu tô tentando, assim, evoluir os efeitos, desde o primórdio, que a gente fazia precariamente os efeitos, né? Agora, com a parte digitalizada, assim, né? As coisas mais atuais, assim, os efeitos mais atuais, a gente consegue fazer uma coisa melhorzinha, entendeu? E a gente sempre tá tentando melhorar essa parte do efeito aí, entendeu? Na verdade a gente tá falando... Ai, Sora! Destruiu meu canhão! Eu te mato! Energia, Sora! E essa questão de patrocínio, destaque, como que tá pra você? Então, aqui no interior, principalmente, é meio difícil conseguir patrocínio para esse tipo de coisa, para essa área de cinema, de audiovisual, ainda mais um negócio super-herói, assim, uma coisa que o pessoal não tem tanto conhecimento aqui no interior, no Brasil em geral, né? Então a gente está correndo atrás dessas iniciativas de apoio do governo, né? Então a gente está tentando ir atrás, porque a gente já tem 15 anos de história aí na estrada, e ver se a gente consegue esses apoios cultural que o governo dá atualmente, né? Porque iniciativa privada é difícil, é difícil. Fala um pouquinho da sua participação no Fantástico, no Pânico. Então, na época do Fantástico, acho que foi em 2006,
2007 ou 2008, faz um tempinho já. Deu uma repercussão legal, o pessoal, acho que a produtora do Fantástico, não me lembro bem agora, alguém viu os episódios no YouTube e achou interessante o Maurício Brusley, né, vir fazer uma matéria aqui com a gente. Sector Sam passa as instruções. Depois que ele defendeu aqui. Um aquecimento geral dos personagens. Logo, logo é pra valer, gravando. Ele sabe a sequência da luta decor e vai ensinando pra cada um. Bater e bater. Vou perguntar um negócio, você estudou essas lutas? Eu sou professor de Kung Fu. Ah, então é isso. Aí é covardia, né? Óbvio, eles são apaixonados por um certo cinema japonês. Bom, a gente acabou gravando com ele, fez lá na época, foi uma repercussão até legal. Mas foi assim, a maioria dos programas que a gente apareceu em rede nacional, sempre o pessoal achou a gente. Sempre alguém viu no YouTube, a produção entra em contato para vir gravar alguma coisa com a gente. A gente já fez também com o Caldeirão do Luciano Huck, o Pânico na TV também, na época que era na Rede TV ainda. A gente gravou com eles uma coisa mais voltada para comédia, no caso deles, né? Que não é o nosso forte, mas a gente acabou fazendo. A gente participou daquele programa do Qual é Seu Talento do SBT, fez um live action, uma apresentação ao vivo lá também. E aí foi indo, a gente vai divulgando conforme a gente consegue, né? Mas a grande divulgação mesmo do Insectorsão hoje em dia é pela internet, o site, os vídeos no YouTube. A televisão hoje em dia, sei lá, ela tá ficando em segundo plano por causa da internet. Então a gente tá focando mais nisso. Acabem com ele de uma vez por todas. Droga! Enquanto nosso sol brilhar e a gente acreditar, o guardião sempre nos protegerá. Enquanto a terra precisa, Insectorsão lutará para ajudar sempre quem precisar. Protegendo todos nós, sempre com o mesmo objetivo: trazer a paz na terra, nos salvar de todo o perigo.